Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do canal T-Arts. E pessoal, hoje para alegria de alguns, vai ser um vídeo sobre desenho. A gente vai justamente fazer hoje algo que nem tenha tipo um desafio tão grande na hora de produzir, é mais uma ideia bacana para se desenhar. A ideia desse desenho acabou vindo porque eu basicamente não sei de onde veio a ideia desse desenho. Eu só tive a ideia porque tipo, eu tava vendo várias coisas da Marvel, inclusive o último vídeo aí foi sobre um quadrinho ótimo da Marvel, o Supremos, e daí eu tava pensando como seriam essas diferentes versões dos personagens. Daí eu pensei, sabe, em tipo transformar versões de heróis masculinos em versões femininas e heróis femininas em versões masculinas. Só que o legal foi justamente que eu coloquei pro pessoal sugerir heróis no Instagram, que se você quiser seguir, @thiagopedrini, e teve várias sugestões legais, como a Gamora, fazer uma versão masculina da Gamora, uma versão, essa foi uma das minhas favoritas, eu quase fiz essa, uma versão do Demolidor com a Elektra, seria muito legal fazer um Demolidor mulher ou uma Elektra homem. Só que daí me sugeriram o Thor. E o Thor foi muito legal porque eu pensei assim na hora, cara, já tem a Thor da Jane Foster, que acabou de sair recentemente e tal, fez bastante barulho. Só que eu pensei assim, eu não quero fazer o Thor Jane Foster, porque o Thor Jane Foster ele tem um visual bem diferente, com uma máscara, um aspecto mais bem diferente mesmo do Thor normal. E daí o que eu pensei? Eu falei assim, eu não vou fazer o Thor Jane Foster, eu vou fazer uma versão mulher do Thor. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei todos os aspectos clássicos e... gente, eu não vou ficar aqui falando. Bora lá pro desenho. Começando agora o desenho, vai parecer muito esquisito. Principalmente porque tá com uma foto da Batgirl. Mas é porque é o seguinte, galera. Quando eu pensei em fazer a Thor, eu queria um exemplo de corpo que fosse mais forte e tal. E eu pensei na hora nesse desenho da Batgirl porque eu adoro a pose dele. E esse desenho é desenhado pelo Bruce Timm. O Bruce Timm é um dos meus artistas favoritos. Provavelmente o artista que mais me inspirou a desenhar e também no meu estilo. E o que ele fez? Ele só fez a série animada do Batman, do Superman, Freakazoid, a série animada da Liga da Justiça. O cara é um monstro da animação, ele é muito da hora e é muito bom. E daí o que eu queria? Eu queria usar de exemplo, sendo assim, eu peguei ela, desenhei por cima dos traços da Batgirl pra meio que entender como que é esse corpo mais forte, mas logo depois eu apaguei pra tentar fazer o meu próprio corpo, né? Porque tem gente que não gosta muito que desenha por cima do traço porque é meio trapaça e é mesmo, né? Mas eu até tentei manter a mesma pose, assim, uma pose parecida, com algumas modificações. Eu tentei fazer o formato da cabeça igual, assim, só que logo depois eu já mudei. Porque eu achei que ia ser mais... Eu primeiro fiquei com essa ideia de, não, tem que ser tipo a da Batgirl mesmo. Mas logo em seguida eu já mudei o conceito, né? Eu já fiz o rosto para outro lado, já dei um pouquinho uma afinada mais no quadril, porque eu acho que ficaria melhor no estilo de corpo dela com cinto. E essa quebra dela olhar pro lado eu achei muito legal. Porque é até um esquema meio básico no desenho, que ao invés de você fazer o rosto dela apontando pro mesmo lado do corpo, você faz ela olhando por outro lado. É bem legal e fica bem dramático, na verdade. É muito bacana. Inclusive, acho que vale lembrar que eu falei, eu quero fazer uma Thor diferente da Jane Foster. Só que o problema é que a Jane Foster já usou o martelo do Thor antigamente, acho que na década de 60 ou 70. E o pior é que o visual dela foi igualzinho ao que eu tinha pensado. Eu descobri isso depois. Eu fiquei muito decepcionado, mas foi muito foi muito curioso, cara. Porque eu não sabia que tinha já essa versão que a Jane Foster já tinha levantado o martelo do Thor, tinha ficado exatamente com esse visual. Eu só tava pensando no visual mais moderno, que foi quando a Jane Foster como Thor fez mais barulho. Mas mesmo assim, não perde a oportunidade, porque tipo, cara... É um desenho muito antigo e essa versão do Thor não é tão popular assim, tá bom? Então eu continuei o desenho. Mas enfim, como vocês podem ver, a line art já foi finalizada e eu comecei justamente a fazer o quê? A pintura base. Eu ainda coloquei a capa em uma camada diferente. Eu acho bacana colocar a capa em uma camada diferente, porque já como a gente vai, né, brincar com tecido atrás, a gente pode brincar livremente sem se preocupar em sujar a parte da frente ou sujar a parte de trás. Dica aí para quem faz desenho digital, é legal fazer a camada de pintura da capa na parte de trás. Sem falar que as cores que eu usei são as cores bem clássicas do Thor, assim como o visual dele é baseado naquele visual classicão. Eu coloquei a capa bem vermelha,
um vermelho bem cheguei, como diria, sei lá, minha avó, e eu coloquei azul marinho. O Thor normalmente tem um peitoral que não é pintado com azul marinho, ele é pintado normalmente de preto, mas ele tem alguns detalhezinhos azul. O que eu fiz? Eu pintei ele de azul marinho. Pra sombra, a gente usar preto, porque o azul marinho ele já é muito escuro e não tem outro caminho pra você ir na sombra, né? Não tem tipo um azul mais escuro que o azul marinho. Então a gente já vai acabar usando preto na sombra. Essa é uma técnica muito legal para quando você quer fazer ele preto, você pinta de uma cor um pouquinho mais clara que o preto e daí você consegue usar a sombra de preto que fica suave, fica super em sintonia com a cor que você escolheu. Daí depois eu já comecei a fazer outra parte da pintura, que é a pintura justamente da capa dela, fazer a sombra base, que eu chamo. Mas como vocês podem ver, eu já dei umas pinceladas boas no fundo e eu fiz já o cenário. Isso vai ser muito bom para poder guiar o desenho e a pintura a partir daí. Porque a pintura base já tá feita, mas o cenário foi uma coisa legal. Eu no começo não tinha pensado nesse desenho como cenário, assim. Eu pensei, sinceramente, eu só pensei em jogar um fundo colorido, sei lá, tipo um fundo amarelo, um fundo azul. Mas o que aconteceu? Eu tive essa ideia justamente de fazer um céu mais suave, né? Já que a gente tá falando do Thor, um deus, no caso uma deusa, no caso da deusa do trovão, o que eu pensei? Justamente em fazer um céu mais esverdeado, é um céu muito legal de se usar. Ele é um céu esverdeado com a partezinha lá de cima levemente amarelada e com nuvens rosa. Isso traz um contraste bem legal e um destaque bem legal para as nuvens. E deixa o céu super suave e o que eu acho até um pouquinho assim feminino, né? Porque combina mais com essa versão feminina do Thor, que no caso agora é a Thor. E é justamente esse detalhe. E foi legal brincar com esse quesito do feminino, porque eu consegui fazer uma roupa um pouco mais delicada, até por mais que ela esteja com um olhar bem, né, forte assim e bravo. Então a roupa mais delicada, com as pernas à mostra, esse cenário com as nuvens mais rosadas, mais até suave, pacífico. Faltam adjetivos. Mas daí eu normalmente faço as nuvens de um jeito bem simples, na verdade. Eu pego, como eu faço desenho digital, eu pego pincéis que simulem mesmo pincel de tinta guache, e nesse caso eu fiz a nuvem assim. É bem legal, bem suave, bem tranquilinho de se fazer. E daí depois eu já comecei a brincar na parte da capa. Como vocês viram, né? Eu já comecei a escurecer a capa, já deixei ela num tom legal, com sombreado bom. A gente pega, usa a sombra base e na capa eu posso brincar à vontade sem me preocupar. Porque como eu já disse, é uma camada diferente e a gente pode fazer tranquilamente a capa. Logo depois eu já comecei a esfumaçar a pintura dela, né? A pintura dela justamente eu esfumaço para poder fazer o que? O degradê. Para a parte mais iluminada, a parte da pintura base, poder ir numa transição super harmônica com a sombra, né? Porque assim, dependendo da situação, claro que a gente tem aquela sombra bem forte que corta de uma vez e daí tem a parte de luz. Mas na verdade até essas sombras mais fortes elas têm uma pequena linha assim de transição. E o que eu faço? Eu faço justamente isso, só que no caso, como a pintura base é tipo bem base mesmo, eu ainda uso a sombra para espalhar ela pelo corpo do personagem, para poder deixar ele com um tom mais natural mesmo, né? Porque a gente não tá com o corpo iluminado o tempo inteiro, e eu acho essa sombra muito legal. E aí a gente ainda pode brincar depois com o martelo, que é meio metálico, meio rochoso também, já que a gente tá falando do Thor meio clássico, né? Daí eu também posso brincar com isso no capacete dela, que é metálico, e também até nas partes de armadura, né? No peitoral aqui dela, né? nas esferas da barriga, e até no cinto posteriormente. Inclusive, eu fiz uma escolha que eu achei muito legal, que é esse cabelo que eu não uso um loiro amarelado, né? Porque muito desenho animado pega o amarelo, que eu quero dizer, e joga no cabelo como se fosse loiro. Porque nem o cabelo loiro é exatamente amarelo, né, gente? É lógico que tem alguns que são bem amarelos, mas eu usei um tom mais mostarda, porque depois eu vou conseguir fazer uma iluminação mais legal. E se vocês repararem, todas as sombras que eu acabei usando nesse desenho, elas são um pouco mais avermelhadas do que o de costume. Então a sombra na perna dela é bem avermelhada, a sombra no cabelo dela é um marrom um pouco mais avermelhado também. Tudo tem um pouco mais de avermelhado. Por quê? Porque o cenário tem essas nuvens
bem rosadas, e eu queria muito que ela estivesse em sintonia com o cenário, porque isso é uma coisa bem legal também. O seu personagem ele tem que estar em sintonia com o cenário. Não faz sentido você fazer um céu completamente escuro de noite e o seu personagem está extremamente claro. Ele tem que fazer parte do cenário. Afinal, né, ele tá no cenário, ele tá naquele ambiente, ele precisa refletir o que aquele ambiente está fazendo. Então o que eu fiz? Eu fui esfumaçando, fui dando mais camadas de sombra, no caso avermelhados, para fazer mais sentido com esse cenário mais rosado. E daí a gente já começa a brincar na parte metalizada e fazer os reflexos do capacete, do peitoral, até do cabelo, porque cabelo liso assim tem reflexo e que é muito legal de fazer. E também a gente já vai começar a pensar nos detalhes do sombreado do elmo dela, porque como ele tem asa, ele tem muitos detalhezinhos que precisam ser feitos nesse reflexo. Outra coisa que eu já fiz, como vocês podem ver ali que eu tô fazendo, é dentro da sombra vermelha fazer uma camadinha de azul. Por quê? Isso também serve para brincar, azul meio esverdeado no caso. Por quê? Porque isso também serve para brincar com o cenário, já que ele não é só avermelhado, rosado, ele também tem um céu verde. Então isso também é como se tivesse vindo uma iluminação esverdeada de trás. No caso nem precisa ser uma fonte de luz, mas refletir os próprios objetos e cores do cenário no personagem. Então é por isso que eu coloquei exatamente essa camadinha assim da mesma cor do céu esverdeado e fui esfumaçando depois. Dá uma sensação bem legal de reflexo do ambiente e deixa o desenho bem natural. E eu acho que é bem isso que eu queria. Eu queria uma Thor com uma pose bem forte, assim, né? Bem imponente, mas também com um cenário mais suave, pra gente poder trabalhar um pouco mais daquele significado meio clássico do feminino, né? Eu espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, galera. Falou! Então, galera, espero que vocês tenham gostado justamente do desenho, das ideias, do estilo, puxando super pro Bruce Timm que eu tinha falado. Eu achei que ficou muito bacana, apesar de já ter uma Thor. Achei que foi um negócio que apesar de já ter uma Thor, poucas pessoas pensariam nesse estilo, né? Como não pensaram na Thor mais recente que teve. E eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser mandar sugestões aqui nos comentários para outras versões, podem mandar também. Se vocês teriam interesse nas versões que eu comentei no começo para eu desenhar também, podem falar aqui também. E é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like, seguir o canal, compartilhar. E é isso aí. Muito obrigado!